Sejam muito bem-vindos à nossa quarta temporada do nosso podcast. Esse é um espaço onde a gente tem oportunidade de ouvir pessoas interessantes com suas vivências, com seus ensinamentos. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Luiz Antônio Johnson. Dr. Luiz Antônio Johnson é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, professor universitário, pós-graduado em Direito da Criança e do Adolescente, atuou nas comarcas de Encruzilhada, Rio Pardo, Butiá, Santa Vitória do Palmar, São Luís Gonzaga e Lajeado. Foi juiz corregedor do TJRS por 3 administrações sucessivas e atualmente é titular do Juizado Regional da Infância e da Juventude de Porto Alegre. Também é diretor de Assuntos Legislativos e de Direitos Humanos e Cidadania da Adjuris. Luiz Antônio, que prazer te receber aqui. Eu gostaria que tu fizesse também a tua autoapresentação da forma que tu achares melhor. Agradeço muito o convite, Margarete. Para mim é uma satisfação enorme, uma honra estar aqui no teu podcast, né? E relembrar algumas passagens, porque vamos relembrar, né? Na verdade, de forma bilateral, histórias de vida, porque tu, de forma abreviada, falou sobre uma trajetória de vida que eu diria o seguinte, eu resumiria em uma frase, né? Bem sintética. Na verdade, toda essa construção é uma construção de um profissional que estudou cientificamente, mas que dedica a sua vida, e eu sou titular hoje do Juizado Regional da Infância e Juventude, é alguém que esteve muito próximo da sociedade no exercício da sua profissão. E que também essas raízes vêm das nossas raízes. Eu, desde que comecei os meus estudos, comecei a me aprofundar os estudos, eu sempre pensei, né? E quando eu estava, né, e aí eu vou me recordando, né, quando eu estava ainda em etapas preparatórias, eu sempre sonhei, né, de que se no exercício da minha profissão eu chegasse, a minha jurisdição seria, o exercício da minha profissão seria muito voltado para o ser humano, para uma jurisdição humana e para a sociedade. E aí tem trabalhos assim, são quase 25 anos. Eu tenho 45 anos e meio no Poder Judiciário, né? Entre servidor e magistrado, né? São 45 anos e meio, né? É uma vida, uma trajetória, e que quando me falam em aposentadoria, né, e tu que gosta muito do empreendedorismo, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas, embora os teus entrevistados tenham alguns que não sejam da área do empreendedorismo, eu sempre fui um empreendedor social, na verdade. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Um empreendedor social. Né? E tem, assim, desde que eu coloquei, e a minha primeira comarca, onde eu comecei mesmo, mencionaste, Encruzilhada do Sul, né? Eu começo a minha atividade em Encruzilhada do Sul e já começo com empreendedorismo social e humano, quando eu vejo algumas injustiças, algumas coisas que depois o contato com a sociedade, eu sempre, né,
né? Nessa trajetória agora, quando tu me lembra, assim, é uma história de vida e uma história muito rápida. Nossa vida é muito rápida, né? Quando tu falas assim de Encruzilhada a Lajeado e depois Porto Alegre, passam-se 25 anos. Passam-se 25 anos. Né? É uma história de vida. E que começa, né, uma grande preparação. Eu enfrentei desafios, né? O desafio de um concurso público, especialmente para a magistratura. Não foi um concurso, foram alguns certames, fracassos, né? Que fazem parte da vida. Às vezes a vontade de desistir e ter uma vida mais tranquila, né? Mas algo muito forte me movimentava. E pessoas também. Né? Sempre fui cercado, graças a Deus, de pessoas que me influenciaram positivamente na minha vida. Isso foi muito importante, né? Para atingir determinados objetivos. Evidentemente que o mundo mudou muito nesses 25 anos. Né? No início, né, vamos pegar lá pelos anos 90, né? Isso é final, eu estou falando do final da década de 90, né? E início dos anos 2000. O próprio acesso, Margarete, ao ensino mais qualificado, o acesso ao livro. Né? Hoje nós temos uma biblioteca dentro do celular. É verdade. Né? Se eu quiser consultar qualquer obra, né, jurídica no mundo, tem o celular, né? Se eu quiser acessar, né, o que está se decidindo hoje no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal em Brasília, eu posso acompanhar online um julgamento. Maravilha. Lá em 1900 e vamos situar assim 97, 98, quando eu estava me preparando, começando uma preparação mais intensa, tu estudava através de revistas, que eu digo, eram chamadas revistas, que eram compilações de decisões judiciais de um ano atrás. As edições eram de um ano atrás. Então tu imaginas como o mundo era. Né? A gente imaginar que era nossa. Né? Nós sabíamos assim, digamos que sabíamos da tecnologia 1 ou 2 anos depois, né? E a vida era normal, mas os desafios agora de uma semana muito... para outra, né? Então, eu vim para Porto Alegre, né? Eu trabalhava em General Câmara, no foro de General Câmara, e eu praticamente, quando eu decidi mesmo, quando eu tomei a decisão na minha vida da aprovação no concurso da magistratura, eu vim para Porto Alegre e passei a estudar em bibliotecas, especialmente da Escola da Magistratura. Passei a frequentar cursos, na época, que eram cursos muito qualificados, cursos que levariam à aprovação. Mas isso que levava ao quê? Uma renúncia de vida. Verdade. Né? E eu acho que quando tu fala em empreender, de iniciativas, elas também demandam muitas renúncias nas nossas vidas. Tá? Concordo. E eu renunciei, eu nunca me esqueço assim que eu renunciei ao convívio social, principalmente depois que tu começa a atingir os seus objetivos. Sim. Tá? Me recordo que eu fiquei praticamente 2 anos em Porto Alegre, em que eu ia trabalhar alguns dias no meio da semana e ficava em Porto Alegre trancado dentro de um apartamento, né, consumindo, né, as obras que eu ia adquirindo. Naquela época, diferentemente de hoje, nós tínhamos livrarias maravilhosas em Porto Alegre. Né? Era a rua
né, que eu trabalho permanentemente, hoje ainda tem uma reunião no Palácio da Justiça, a Rua Riachuelo ali era uma rua cheia de livrarias. Né? Verdade. Né? O livro físico, né, era algo... Então, as horas de lazer eram dedicadas a andar atrás de obras. Sim. Né? Mas, Luiz Antônio, é um prazer tão grande, como tu disseste, que realmente assim, eu tenho essa veia empreendedora e também tem um dom que Deus me deu, que é de identificar nas pessoas qual é a sua essência. E vocês não têm ideia o prazer que eu estou tendo hoje, porque eu conheço o Dr. Luiz Antônio há 50 anos, mais ou menos. A gente está entregando a nossa idade aqui, né? Mas é tão legal a gente ver essa tua obra de empreendedorismo, né? Da tua vida. E quantas pessoas estão sendo beneficiadas por conta de todo esse sacrifício, de todo esse empenho, por todas essas renúncias que tu acabaste de dizer que teve, né? Então, assim, só uma pessoa muito humanizada para dedicar uma vida, né? E, assim, ó, eu estou muito lisonjeada por tu teres aceitado, nós estamos terminando, a gente está começando, tá? Aceitado o meu convite para participar do nosso podcast, porque tu estás acostumado aí na Pampa Debates, na TV, mas quando eu pensei em te convidar, eu pensei, nossa, uma pessoa que eu conheço há tantos anos e que teve uma trajetória tão linda, eu preciso que ele conte essa história no meu podcast. Então, assim, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo de tu estares aqui conosco hoje. Tá? Vamos começar, então. Vamos lá. Tu és natural de São Jerônimo. Que lembranças da infância, da tua formação familiar, mais te marcaram? Lembranças da infância são as lembranças de uma infância muito ligada a uma cidade, né? A nossa cidade, nossa terra, muito gostosa, porque é uma infância da década de 70 e dos anos 80, mas mais especificamente dos anos 70, em que nós vivíamos uma vida assim cercada de amigos, vizinhos, e que os pais tinham uma relação com os filhos, né? E especialmente na minha casa, minha mãe, a minha avó, a minha madrinha, né? Nós tínhamos um vizinho muito especial, né, que tu conheces muito. Meu padrinho. O teu padrinho. Amado. Né? Tinha o Clodomiro, a Veroni, me criei com a Márcia, com a Thaís, sim, né? Então, nós tínhamos assim uma vida que nós saíamos, quando não estávamos na escola, nós estávamos brincando. E brincando na rua. Sim. Para te teres muito uma ideia... Muito saudável, né? Era uma vida assim, ó, era uma vida que nós fazíamos campos de futebol, fazíamos no nosso imaginário, no imaginário da criança da época, nós fazíamos campos no meio da rua. Jogávamos futebol no meio da rua. E eram muito felizes. E aí, quando nós avistávamos um automóvel, tirávamos. Porque nós fazíamos goleiras, seja lá com... Eu não me lembro se era lata de azeite, o que era. Tirávamos as goleiras para os carros passarem, né? Era um mundo totalmente diferente. Uma vida muito voltada à natureza, né? Nós tínhamos um rio maravilhoso, uma praia maravilhosa. Quando falam, tu não queres pescar?
Eu não me lembro assim de quando eu aprendi, porque o rio era 2 quadras. É 2 quadras. Literalmente, 2 O Rio quadras Jacuí da é tua 2 casa. quadras da nossa casa em São Jerônimo. Tu vais me perguntar quando é que tu aprendeu a nadar? Tu foste para alguma escola de natação? Eu não sei quando eu aprendi a nadar. Mas foi no Rio Jacuí. Foi na praia. A praia era linda. Sim. Aquele porto era lindo. Aquelas areias do Rio Jacuí no verão. Nós temos uma testemunha aqui, a Michele Rafaeli, que está aqui perto da gente, também é jeronimense. E aquela praia assim era maravilhosa. Então, se tu me perguntar assim, Luiz Antônio, quando é que tu aprendeu a nadar? Né? Não sei. Porque foi natural. É natural os pais, sim. Porque as famílias jeronimenses iam o final de semana, os finais de semana, no meio da semana, iam para a praia. Hoje, a chamada Praia do Encontro, na época era praia. Sim. Tinha ilha maravilhosa. Sim, né? E depois nós fazíamos muitas artes, né? Artes que os pais não ficavam nem sabendo, né? Fazíamos muitas artes, saímos. A regra imposta pela mãe, né? Isso é bom. A regra imposta pela mãe era de que no cair do sol estivesse em casa, né? E se bom, aí os castigos eram se chegasse lá já no início da noite. Então era uma vida assim que muito tranquila, né? Tu ias lá conhecendo São Jerônimo, eu ia falando, tu ias lá pro bairro da Usina, tu ia pro Passo da Areia, tu ia hoje, tu andava por todo lugar, tu tinha amigos em todos os lugares, eu jogava futebol em vários times, era uma vida assim muito tranquila. Muito tranquila. Então a infância foi cercada de muita natureza, de muita... eu não diria liberdade, sim. Liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade. Até a minha próxima pergunta tem esse gancho do que tu já estás falando. Qual o papel dos teus pais na construção dos teus valores? Porque eu conheço teus pais, tá? Então, assim, qual a participação deles na construção dos teus valores? Fundamental porque eu vejo o quanto tu honra eles, isso é tão lindo. Sem dúvida. Tão lindo. E a minha avó, né? A minha avó teve uma participação muito grande. A minha avó era o grande baluarte da nossa casa. O meu avô paterno foi uma figura também muito importante. Ele era um empreendedor, ele foi um grande empreendedor. O meu avô materno, o meu avô paterno, Margarete, esta história tu não sabe. Tem as fotos teve o primeiro grande supermercado de São Jerônimo. Supermercado? Sim, foi o maior, Feliciano Sanz Johnson. Uau. Era ali na esquina. Ali na esquina onde era o foto. Certo. Né? Ali foi o Armazém Johnson, que funcionou por muitos anos. Isso que ano? Foi na década de 30, na década de 40, né? Que depois vem os sucessores. O vô teve até ele adoecer, o pai do meu pai, que eu não conheci ele. Né? Sim, que pena. O pai do meu pai eu não conheci. Né? E os meus pais, a influência, a mãe, uma professora, mas sempre muito dedicada não só à família, mas também mostrando assim através do exemplo dela, né? À noite eu via minha mãe estudando, então isto vai influenciando, isto vai influenciando, né? Vai influenciando de uma forma muito forte. Interessante, Margarete. E aí um aspecto importante, né? Tanto a mim como a Ana Paula, que é minha irmã, que tem 1 ano. Eu tenho 2 irmãs, a Ana Paula e a Vanessa. A Ana Paula, que é 1 ano mais nova do que eu, a minha mãe nunca cobrou nada com relação ao ensino formal. A mãe nunca chegou para mim e disse assim, tu tem que estudar hoje isso aqui. Isso eu acho muito interessante.
mas ela dava o exemplo. Sim, ela, vocês iam estudando. Do pai, e aí eu herdo algumas características do meu pai, né, que está aqui, graças a Deus, todos os dois. Que bom. Eu herdo assim o pai tinha uma capacidade nata de ser um homem de muito networking. O pai fazia relações muito fáceis. O pai foi uma pessoa que teve uma participação política na nossa região. Não foi, o pai nunca quis ir além. Ele depois ingressou no serviço público, enfim, mas ele sempre também, esse exemplo dele também Sim, vocês guiou as minhas ações. Evidentemente que esses exemplos, né, são muito importantes. E nós tínhamos assim uma fortaleza dentro de casa, que era a minha avó, madrinha, né, a minha avó materna, que viveu quase 100 anos, viveu quase um século. Maravilha. Né? Ela viveu, ela conseguiu, a minha avó conseguiu, nós conseguimos conviver quase 50 anos, ou mais de 50 anos, não passamos dos 50 anos. Imagina uma avó conviver com um neto 50 anos. 50 anos. Nossa. Ela me viu quase idoso. Me diz, em que momento tu percebeu que o direito seria o teu caminho? Foi muito cedo, Margarete. Foi muito cedo porque na época, né, nas nossas épocas, as questões assim, de trabalho, de profissionalização, e eu tive um contato muito precoce quando eu ingressei no tabelionato Lena. Antes eu fui estagiário da Caixa Econômica Federal. Eu fui o primeiro estagiário da Caixa Econômica Federal em São Jerônimo. Foram 3 quando começou o estágio. E eu termino o estágio, porque naquela época o estágio era delimitado em 6 meses. Uhum. Eu termino o estágio na Caixa Econômica Federal e o seu José Ítalo Lena me convida para trabalhar no tabelionato Lena. E ali eu tive contato especialmente com ele, que era uma pessoa assim, de uma cultura jurídica. E aí eu entro para o tabelionato, eu começo a entender. Imagina hoje um adolescente, mas eu diria um pré-adolescente, com 14 anos de idade, começar a entender o que é Código Civil, o que é Código Penal, o que é Código de Processo Penal. Mas né? era algo que te interessava. Começo, evidente. Senão passa batido, né? Eu via exatamente, Margarete, começou a despertar a vocação, e tanto é que eu fiz um ensino médio, mas já voltado, eu não tive dúvida nenhuma de qual curso superior eu queria fazer. Né? Tanto é que fui, evidentemente que como nós abordamos, né, cheguei a dar uma entrada no jornalismo, mas logo em seguida segui o direito, né, o curso de direito. Sim, nunca me afastei. Está fazendo as duas coisas hoje. Né? Não cheguei. Né? Sim, mas tu tem esse dom também, né? E assim no curso de direito, naquela época, né, isso é a década de 80, né, eu me formo em 1990. Sim. Eu me formo bacharel em Direito, ou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na Unicinos, em 1990. E a Unicinos, naquela época, uma universidade que agora cada vez mais qualificada, ela tinha uma característica muito forte de formar advogados, uhum. Né? E o meu sonho era advogar. Né? O meu primeiro sonho não era ser juiz de direito ou outra atividade na área jurídica. Eu fui muito formatado para ser advogado. Exercer a profissão de advogado. Né?
Aí teve alguns, digamos que na trajetória, algumas circunstâncias que me levaram depois à magistratura, né? Entendi. Nesses 45 anos ligado ao Poder Judiciário, se tu olhares para trás, o que alguma situação, alguma época, algo que tenha te marcado nesse período? São tantas marcas. Sim, mas provavelmente tem alguma que talvez bateu mais forte, né? Se tu quiseres. São tantas relatar. Marcas, Margarete. As marcas mais profundas são as ligadas. São tantas marcas e elas continuam. Elas continuam, mas todas elas ligadas principalmente à mulher e à infância e juventude. Conto de um grande episódio em Lajeado, né? De alguns episódios em Lajeado, mas de um grande episódio de garantia do direito da mulher. Eu chego em Lajeado, no final dos anos 2009, 2010, e se tinha no Vale do Taquari, né? Se tinha a questão das quadrilhas locais ligadas ao hoje chamam de hoje, né, tem os nomes vão variando, né, ligadas ao crime organizado, especialmente o tráfico de drogas. Mas naquela época não era assim como é hoje, né? Facções organizadas, né? Como se quase vê, mundial, né? agora, né? Não, hoje na imprensa está aí uma facção que estava atuando no Vale do Taquari, que eles estavam monitorando eletronicamente os carros da polícia. Uau. Né? Ou seja, uma inversão, né? Uma inversão. Quem tem que controlar quem, né? Exatamente. Né? Uma facção com instrumentos eletrônicos avançados, controlando a movimentação, não só dos carros das forças de segurança, mas também os carros da Polícia Penal, ou seja, dos agentes penitenciários. Pois bem, eu chego no Vale do Taquari e encontro assim, uma situação em que a mulher ela ainda participava. Hoje a presença feminina no mundo do crime organizado, ela não é tão não aparece muito, porque também isso se sofisticou e também isso se mudou muito. Mas na época as quadrilhas eram muito, digamos que, se comparado a hoje, elas eram muito familiares. Familiares. Né? Sim, tinha a quadrilha do fulano, a quadrilha do Beltrano na Vila tal, aquilo lá. E o empreendimento era um empreendimento familiar, ilícito familiar, Meu Deus. né? Que reunia, né? Era assim. Né? E o que acontecia? O marido era preso, o filho era preso, e daqui os negócios tinham que continuar. Empreendedorismo ilícito, né? E a mulher era presa. E não tínhamos, né, para onde, porque os presídios femininos eram eram poucos no estado, pouquíssimos, e ainda continuam. Né? E aí nós começamos, eu com a comunidade, com as lideranças comunitárias de Lajeado, comecei a ter esse envolvimento social em Lajeado, comecei a frequentar. Eu nunca me esqueço, Margarete, esta eu gosto sempre de contar. Eu chego em Lajeado, e no edifício em que eu loquei o apartamento é de um grande contabilista de Lajeado e a filha dele. E ela foi no meu apartamento e disse: doutor, nós temos o Sindicato dos Contabilistas, o Sincovat, que é uma das potências da contabilidade do Rio Grande do Sul, e nós gostaríamos, nós organizamos os cafés da manhã, que são muito comuns na área. Sim. Né? E nós gostaríamos muito de ter a presença de um magistrado. Né? E o senhor está chegando...
Ora. Aí me levou o convite. Mas o mais impressionante, Margarete, e depois eu volto à construção do presídio feminino que eu vou contar. Eu chego nesse café da manhã e aí me sento, não me identifiquei, sentei. Né? Sentei, foi servido o café da manhã, aí eu não me lembro qual era a pauta do café da manhã, porque como é o ritmo empresarial, né? O café da manhã rápido, meia hora, 45 minutos e vamos ao trabalho, né? E daqui a pouco perguntam, à mesa que eu estava, perguntam, mas o senhor é estranho? Quem é o senhor? Nossa, né? Uau. Aí uma das pessoas, eu digo, olha, eu sou o novo juiz de direito, um dos juízes de direito da comarca, que são 5 juízes, continuam os mesmos 5 juízes. Eu sou juiz de direito. Foi um espalhe assim naquela mesa. O quê? Né? Alguns não acreditaram. Né? Então, assim, esta relação muito próxima das comunidades, né? De Lajeado, e ainda, isso não mudou. Né? É da associação comercial até as associações de bairro. O que isto me proporcionou fazer? Nós viemos no governo do estado, o governador da época, e propusemos uma parceria para a construção de um presídio feminino, porque a violação de direitos das mulheres era muito grande. Tu imagina mandar uma mulher, e se mandava na época, para Iraí, para Torres, para o Madre Pelletier superlotado, Guaíba estava em construção, numa construção que levou anos e até hoje não terminou, aquele presídio feminino de Guaíba. E o governo também começou o governador, num primeiro momento, vamos fazer uma parceria público-privada, né? Levei alguns membros da iniciativa privada de Lajeado, que é forte, né? E fundamos, e na época até fundamos uma associação que existe até hoje, que é a Associação Pró-Lajadense de Segurança Pública. E o que fizemos? Passado alguns meses, o governo não deu resposta. Né? Novas promessas, sem sucesso, até que nós nos reunimos e dizemos assim, nós vamos fazer. E construímos. Olha, parabéns. É um exemplo nacional. Né? Agora foi ampliado a área de trabalho. É um legado que eu fui também, né? Margarete, é um legado muito grande, é um orgulho muito grande. Não, assim, construir um presídio não é um orgulho. Sim, tanto quanto construir uma escola, do contexto, mas no contexto nós construímos um presídio feminino em Lajeado, né? E pode olhar nas redes sociais, ele aparece bem. Agora eu não podia, ele está fazendo 10 anos agora, ele foi inaugurado em 2006. Aliás, 2016, ele está fazendo 10 anos em novembro. Se eu salvo engano, dia 22 de novembro de 2016 ele faz 10 anos. Ele é um presídio que une a universidade, ele é um presídio que une o mundo industrial e empresarial. Nossa, maravilhoso. É o que a gente estava conversando nos bastidores. Só para teres uma ideia que eu conheço hoje um pouco à distância. A Docile prepara a mão de obra feminina lá dentro. Né? Porque quando saírem de lá tem um caminho a seguir. Eu não sei quantas que passaram pelo presídio que hoje tem curso superior, tanto na Univates como na Unisc em Santa Cruz do Sul. Algumas bolsas, ainda já agora com o atual governador, lá no início, nós conseguimos algumas bolsas. É um presídio escola, eu chamo de um presídio escola. Mas eu sempre disse, e esse foi o meu, quando nós lançamos, e aí eu tive que ser muito firme com a comunidade, porque conclamar uma comunidade para construir um presídio não é a tarefa das mais fáceis. Aquela imprensa local é uma imprensa muito forte, Lajeado e o Vale do Taquari tem uma imprensa muito forte, a imprensa que batia muito nessas questões, né?
Eu fui para a imprensa e comecei a dizer coisas que hoje é uma realidade. Né? Mas que na época era difícil de acreditar que era meio utópico, né? Que tudo aconteceria como aconteceu. Né? Eu diria, olha, é rigoroso o cumprimento da pena, mas com trabalho, com educação. E hoje tem uma escola que funciona muito bem, que desde o início a preocupação inicial foi com a escola, o rigoroso cumprimento da pena e a profissionalização. Bom, eu sabia de dados estatísticos assim fantásticos. É o único presídio construído por uma comunidade no Brasil. Tá? Nós conseguimos reunir, na época, numa praça de um bairro em Lajeado, e aquilo foi muito simbólico. Né? Não era tanto para arrecadar, era mais o simbolismo de envolver uma comunidade. Nós reunimos 3.000 pessoas. Eles chamam muito, isso é da cultura alemã, era um galetaço. Né? E foi ali no bairro São Cristóvão, que hoje é um bairro nobre de Lajeado, onde tem as maiores construções. Na praça do bairro São Cristóvão nós fizemos um galetaço e foi uma obra muito marcante sob o aspecto de afastar violações de direitos das mulheres do Taquari. Mais propagado. Ele foi muito propagado na época. Mas é que o tempo tudo. Mas isso ainda existe e continua. Mas cada vez mais agora. Mas então, isso teria que ser mais divulgado. Teve, Margarete, eu não pude comparecer, porque hoje nós construímos um presídio feminino, e entregamos para a administração penitenciária do governo do Estado. Agora, e graças a Deus, a administração penitenciária teve o carinho, o cuidado da manutenção daquele presídio como ele é. Ele é ainda da forma que foi construído. Passado uma década. Olha. Mais do que isto. Ele, agora nos 10 anos, e eu fui convidado para uma solenidade há um mês atrás, mais ou menos, em que duplicaram as oficinas de trabalho. Né? Então, ele uniu a educação, primeiro a educação fundamental e básica, e depois ele passou e a universidade, ela trouxe a Univates especialmente, trouxe algumas atividades muito importantes, né, e desenvolve algumas atividades muito importantes dentro. Né, e quando eu dizia nos programas assim que eu digo, olha, eu quero trazer a universidade para dentro de um presídio. Esse homem é um louco. Nossa, mas isso é E hoje é uma realidade, assim, que não só Lajeado, como o Vale do Taquari convivem, né? Sim. E o caminho é este, né? O caminho é este. Mas isso começa, Margarete, lá em Encruzilhada, quando eu disse assim, quando a gente começa, e essa questão do empreendedorismo, eu chego em Encruzilhada do Sul e me relatam o seguinte, olha, as crianças afastadas das famílias por decisão judicial, e aí são aqueles casos, assim, os dramas humanos com os quais eu trabalho no meu cotidiano, né? Dos dramas humanos mais cruéis, né? Da ausência da família, da ausência de tudo, né? De um abandono completo, né? E essas são as grandes raízes, queira ou não queira, as desigualdades, certeza, as raízes, né, que atingem, né, com a minha experiência, Margarete, eu posso dizer assim, quando a gente fala na formação, né, na formação familiar, assim como os meus filhos. Pois era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Assim que tu meus concluir, filhos, os meus filhos do casamento com a Marinês. Sim. Né, tanto o Fernando quanto o... Tens muito orgulho deles, né? Tenho orgulho deles, mas tenho assim uma responsabilidade muito grande com os dois, né? Porque ainda precisa estão, de
Ainda eles vão precisar sempre, né? Na sim, verdade, sim. Mas assim é um olhar à distância, né? Mas ainda é permanente ainda, sim, né? Sim. Mas os dois estão muito bem encaminhados, né? Muito bem encaminhado. O Fernando já terminando a residência dele em cirurgia cardíaca, né? Porque ele é eletrofisiologia, que é cirurgias essas todas de cateterismo, de ablação cateteriana, marca-passo, enfim. Ele está aqui no Instituto de Cardiologia e no Hospital Bruno Borne em Lajeado. E montando, sim, agora a clínica dele. Que maravilha. Em Lajeado, né? E o Luiz Felipe, já no último ano, se forma no final do ano bacharel em Relações Internacionais pela URGS, e já também trabalhando na Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado. Maravilha. Né? Eu digo assim, são dois ainda, sim, né? Que precisa, mas já estão bem encaminhados, a presença né? constante da mãe e do pai é muito importante, né? E graças a Deus estão muito bem. Mas quando eu te disse, Margarete, que eu volto assim, lá no início da minha atividade profissional, eu chego e encontro crianças em Encruzilhada do Sul, num abrigo que era um presídio totalmente insalubre. Meu Deus. Bom, eu de imediato eu vou para o fórum e chamo o prefeito da época. Sim. Uma belíssima pessoa, já falecida. Tivemos uma grande amizade. Artigas. Eu digo, prefeito, não dá para... Eu vou interditar. Sim. Eu vou interditar e vou tirar aquelas crianças de lá. O ambiente era um presídio. Imagina. Né? Imagina as crianças, claro que não estavam dentro de celas, mas vivendo assim, um frio, enfim. E eu cheguei num frio, e Encruzilhada é frio. Né? E aí o prefeito disse, olha, doutor, nós temos muita dificuldade. Eu saí pela cidade e encontrei uma escola cenecista abandonada. Né? Voltei e chamei o prefeito. Eu digo, olha... Eu visitei uma escola, um prédio aqui, que é uma maravilha, né? Disse, doutor, mas só se desapropriar. Eu digo, entre com ação de desapropriação. Claro. Né? E não levou 30, 40 dias, o município já estava alocando, primeiro mandei tirar, levar para um outro local, né? E ali começou o meu contato com a comunidade de Encruzilhada, assim como é o meu contato com todas as... Os lugares onde tu passaste. Margarete, parece assim, ó, que a gente... Isso é muito interessante no aspecto de iniciativas, de as circunstâncias fáticas são diferentes, mas tu leva o teu eu pessoal... Sim. A conexão é muito parecida, o link que é formado muito semelhante, com cada muito cada semelhante comunidade. Com cada comunidade. Né? Sim. Eu tenho uma forma. Né? Não que eu vá resolver os problemas aqui, mas eu vou dar um encaminhamento. Eu cansei de conversar com as pessoas num supermercado. Porque daí tu sente mais de perto o que sempre, é necessário. E sempre assim, principalmente nas cidades do interior, eu procurei atuar ativamente em todos os setores. Sim. Né? Desde o setor industrial, do setor comercial, do setor nas associações de bairro, nos movimentos sociais, eu sempre fui muito presente justamente para apoiar iniciativas, e isso facilita muito. Com certeza. Tem aqueles que acham que isso dificulta e se distanciam da sociedade. Sim. Né? Ao contrário. E isto, lá no processo formal... Facilita muito, né? Resolvi, e aí... Eu me formei muito, não consta aí, mas eu passei a usar muito técnicas de mediação, isso foi cursos de especializações que eu fiz. Resolvi
muitas situações... Muitos litígios complicadas. Né? Chegavam na minha frente os advogados, entravam na sala de audiência e diziam, doutor, fulano resolveu fazer acordo com Beltrano. Eu fui 12 anos titular de uma vara de família em Lajeado. Sim, 12 anos. 12 anos. Né? Litígios assim muito complicados. E principalmente às vezes envolvendo grandes patrimônios, grandes fortunas empresariais, o Vale do Taquari. E também eu sempre me preocupei muito com as exigências das comunidades pelas quais eu atuava, onde tu atuava. Né? A exigência do aspecto cultural, né? De nunca me negar, por exemplo, a dar uma palestra sobre tal tema, para esclarecer a comunidade e tal, né? É muito importante a presença, Margarete, a presença do juiz. Ele tem, e isto eu tenho muito presente em mim. Não é o Luiz Antônio Johnson. Uhum. Né? É esse símbolo, né, que nós carregamos e essa responsabilidade social que nós temos. Né? Isto é muito importante para um mínimo de entendimento social. O que realmente está acontecendo. Né? E isto é muito importante para tudo. Né? Para a vida comunitária, para os negócios. Ele é muito importante que se tenha um ambiente em que se proporcione... Não deixa de ser uma segurança, né, que as pessoas têm no juiz, de quem vai salvaguardar os seus direitos. Né? Depois na administração, e agora nessa fase que eu estive 6 anos na administração, né, recebia comitivas e também andei por todo o estado. Hoje eu conheço todas as comarcas do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, eu conheço todas as filiais da empresa, né, que é uma grande empresa, uma empresa pública. Né? Eu conheço todas as filiais, sei das necessidades e recebia comitivas, e sempre que uma comarca não tinha um juiz, né, logo em seguida vem uma comitiva com o prefeito, vem toda aquela comitiva, nós queremos um juiz assim permanente na comunidade. Né? E aí eu me lembrava do que eu representei e desse, não só desse símbolo, né? Mas da responsabilidade. A responsabilidade. Que há, né? Evidentemente que o juiz tem que ter a produtividade, tem que ter a sua atividade, né? De julgar processos, de fazer audiências, mas me facilitou muito o trabalho esta proximidade com a comunidade. Comunidade. Eu sempre fui muito comunitário. E também a minha presença nas comunidades, ela era uma presença real, ela não era uma presença que fosse apenas para institucional. Sim, né? atuava realmente, né? Era eficaz. Eu teria muitas perguntas, muitas. Mas eu estou achando que o nosso tempo já está chegando, né? Olha só, mas em 5 minutos tu não vai conseguir falar o que eu preciso que tu diga. Eu sei que esse é um tema que está afligindo muitas famílias atualmente, que é sobre a internet. E eu sei que tu estavas em Brasília há um tempo atrás, lá, participando né, sobre as decisões de como seria... É a Lei FELCA, é isso? É a Lei FELCA. Tu podes nos falar? Mais evidente, né? E com o maior prazer. Porque isso está afligindo muitas famílias. Né? Afligindo muitas famílias e ela tem que ser efetiva, sabe? Depende muito dos pais, né? Depende muito, mas é evidente que sim. Mas ela tem que ter, essa lei tem instrumentos assim, e tem ela tem toda a estruturação. A lei é muito boa. Esta palavra que eu digo assim, a lei é muito boa, perfeita, muito boa, mas precisa da sintonia da sociedade com o governo, né, para dar certo.
Nós precisamos, e aí tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é um órgão de fundamental importância, né, porque eu não vi ainda o controle efetivo sobre as fintechs, sobre as startups, sobre os grandes, né, e aí não quero mencionar, mas todo mundo conhece, né, o efetivo controle que a lei impõe. Porque a lei não é proibitiva. Esse é um grande aspecto. Sim. Nós, no mundo atual, e principalmente nos países europeus, nós temos hoje, com relação às redes sociais, a proibição. Por exemplo, a Grécia proibiu até os 18 anos. Alguns países europeus proibiram o contato da criança ou do adolescente, tá? Até os 14 anos, sim, até os 13 anos. A Europa, quase que de um modo geral, vem restringindo, vem proibindo. O nosso estatuto, que é chamado ECA Digital, a Lei 15.211, ela não proíbe. Ela sugere, busca uma proteção. Sim. Né? Ou seja, a criança pode ter acesso, mas com a supervisão dos pais. E o poder público tem que fiscalizar os pais. Não os pais. Tem as empresas. As empresas. Né? Aí a Meta, o Google, todas têm que ser fiscalizadas. E a lei prevê punições com multas para as empresas, especialmente. Né? É bem recente, né? Essa lei é bem recente. É isto que eu falo em efetividade dessa lei. Sim. Se a agência, esse é o órgão, eu já fui direto, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão vinculado ao governo federal. Se essa agência não funcionar, a lei não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu estou falando assim bem... Sim. A lei não vai dar certo se essa agência não funcionar. Sim. E a responsabilidade dos pais, aquilo que se chama de controles parentais, é muito importante. Já se vê algumas coisas muito importantes com relação ao ECA Digital. Por exemplo, não é vedado um influencer criança ou adolescente. Isto é uma grande discussão da lei, porque, na verdade, o espírito foi de não vedar iniciativas. Entendi. Né? Porque nós tivemos vários artistas que começaram crianças. Né? E nós temos vários talentos nas redes sociais. Então, no Brasil, se optou pela autorização judicial. Então, os nossos juízes que tratam dessa matéria na área da infância, eles estão sendo, as empresas exigem para que, as empresas que eu digo, as empresas o Instagram, sim. O Facebook, as plataformas, né? As plataformas estão exigindo a autorização judicial. Isto vem ocorrendo, né? Para evitar aquilo que era o que tinha, né? O que tinha e o que tem. Sim. Né? Não vamos não vamos tapar o sol com a peneira. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro podcast para falar só sobre a questão Nossa, super interessante. A questão da erotização, que esta sim completamente vedada. Né? As consequências então, né? Quando se vai se pedir uma autorização judicial para um influencer, se descreve todas as atividades que aquela criança ou adolescente vai exercer como influencer. Então, há um controle. Né? Há um controle mínimo estatal e não aberto como tem. Agora, ainda, Margarete, o que me impressiona é a facilidade. Quando falam e outro dia eu mostrei publicamente, eu digo, olha aqui, ó, mas falam tanto nisso ou naquilo, eu abro uma das grandes plataformas
e com 2 toques eu abro uma página de sexo. Pois é. Precisa ser bem mais fiscalizado. Isso, Estas né? fiscalizações por parte do poder público... Precisa ser eficaz. E não estou falando em plataforma aí de pedofilia do subterrâneo da internet, que é as plataformas de subterrâneo, né? Eu estou falando em plataformas... Mas que estão aí à disposição... Comuns e grandes, né? Que são daqueles personagens que nós conhecemos. E se chega a uma página de pornografia com extrema facilidade. Né? Então, esses controles são muito importantes. A questão dos jogos. Né? Isso é bem os grave, jogos é muito pernicioso. É verdade. Né? Me lembro, quando tu me lembrou da infância, né? Nós não tínhamos, na minha infância, acesso Não tinha, né? Não tinha. Só que era proibido jogar carta. Já era algo que... Não, tu não podia sentar numa mesa com um adulto... Já instruía, né? Para jogar carta. Pois não, tu vai jogar carta... Quando tiveres a idade própria para. É isso que tem que ser feito. Então, né? Realmente. Porque a carta... Porque todos esses jogos, e principalmente os jogos eletrônicos, eles vão influenciar na psique. Exatamente. Né? Nossa, os assuntos estão muito interessantes. Nós poderíamos ficar horas aqui, né? Mas a gente tem um tempo que a gente precisa atuar aqui. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso encontro aqui. Mas eu gosto sempre de pedir para os meus convidados que tragam uma sugestão de livro ou de algo que ele ache interessante e queira compartilhar com os nossos telespectadores. A leitura, para mim, é uma constante, né, Margarete? E eu não trouxe uma sugestão. Para os espectadores, né? É uma sugestão, para ti é um presente. Ah, que maravilha! Fico feliz. Nação Dopamina, da doutora Anna Lembe, que é um best-seller norte-americano, é uma psiquiatra, e que trata... essencialmente daquela busca hoje do ser humano pelo prazer, né? De forma desenfreada, e isto leva à infelicidade. A infelicidade está muito relacionada com essa dopamina, porque nós vivemos numa sociedade que tu não te satisfaz. Né? Quando tu atinge determinado objetivo, normalmente material, né? Tu quer o próximo. Né? E o mundo vai te levando a isto. Sim. E isto, quando tu chega, tu vai chegando assim, ó, é rede social, é jogos, é isso, é aquilo, e isso cada vez causa mais infelicidade. Sim. Então, é necessário. É uma imposição de que o ser humano saiba, né? Equilibrar os momentos de buscas, porque a felicidade não está, né, de eu ter uma xícara melhor do que uma outra xícara, mas... a felicidade está no que eu vou sorver dessa xícara, né? E aquilo vai alimentar a minha alma. São questões muito ligadas à alma, né? A alma e o ser humano, e isto adoece. Sim. Isso adoece. E hoje nós temos grandes problemas de saúde mental relacionados a essa busca desenfreada, desmedida, pelo um prazer imediato. Né? É verdade. Então, a sugestão que eu deixo... Muito obrigada. E um presente. Amei o presente. Também te agradeço por todos esse compartilhamento que tu tivesse da tua experiência, da tua jornada, que é fantástica, inspiradora. Com certeza tu contribuiu para que o nosso podcast seja assim
mudamos de nível aqui, tá? Muito obrigada. E eu convido todos para, através das plataformas, o YouTube, o Spotify, continue acompanhando o nosso podcast. Muito obrigada.